Após cometerem um erro em uma de suas missões, dois assassinos acabam se tornando papais de uma pequena garotinha. Essa daqui é a parte 2 do anime Buddy Daddies. Caso não tenha visto a primeira parte, o link do vídeo vai estar aí na descrição. Dito isso, pega a pipoca, fica confortável e vem comigo. Iniciamos essa continuação com Kazuki começando a ficar preocupado, pois as contas só aumentavam, sem contar que eles não estavam mais recebendo trabalhos por causa da falha na última missão de eliminar o traficante. Então eles vão até o Kyo para pedir uma segunda chance de trabalho. Kyo pergunta se eles queriam mesmo voltar a trabalhar e dá a eles alguns trabalhos de espionagem e fala que eles teriam uma semana para completá-los. Com isso, Kazuki fica animado em voltar à ativa, mas toda essa animação vai por água abaixo após eles receberem uma ligação da creche dizendo que as crianças teriam que ficar em casa pelos próximos dias devido a um certo vírus que estava se espalhando. Kazuki fica espantado, pois ele planejava trampar nos próximos dias. Só que com Miri em casa isso não seria possível. Então eles vão até a creche para procurar a Miri. E no caminho de volta para casa, Miri pergunta sobre o trabalho deles e diz que era uma lição de casa. Um tempo se passa e podemos ver que Kazuki e Rei estão cansados, pois eles já estão há 3 dias sem dormir devido aos trabalhos que tinham recebido. No dia seguinte, Kazuki acorda Rei e pede para ele tomar conta da casa e da Miri, pois ele ia dar uma passada no bar do Kyo para pedir alguns conselhos. Mas nós todos sabemos que Rei não é lá muito responsável, então a Miri acaba seguindo Kazuki. Contudo, ela se distrai com um cachorro e acaba perdendo Kazuki de vista. Logo depois, a cena é mudada para Rei acordando. Ele vai até o quarto da Miri para ver se ela estava lá. Então ele nota que Miri desapareceu. Logo em seguida, ele liga para Kazuki, que estava no bar do Kyo, para avisar que a Miri tinha sumido. Após ele avisar sobre o sumiço da Miri, eles saem pela cidade toda à procura dela. Nessa hora, a cena muda novamente, dessa vez para Miri esbarrando em um cara com uma aparência sinistra. Miri pede desculpa por esbarrar nele, daí ele a levanta e vai embora. Logo depois, podemos ver Kazuki e Rei chegando no bar do Kyo. Eles entram e descobrem que Miri estava lá o tempo todo. Então descobrimos que Kyo tinha achado a garota vagando por aí. Miri fica feliz em ver os dois, então ela sem querer acaba chamando os dois de papai. Kyo, ouvindo isso, faz uma cara sinistra. Com isso, Kazuki tenta disfarçar, dizendo que eles estavam apenas trabalhando como babás da garota. Nessa hora, Kyo sai para atender um outro cliente que estava ali no bar, e Kazuki aproveita para pedir para Miri não o chamar de papai quando estiverem na frente do Kyo. O barman volta e a gente sabe que ele não vai cair muito fácil nesse papo furado. A essa altura do campeonato, ele já tinha percebido tudo, então ele fala que iria dar um jeito na garota para que eles dois pudessem focar no trabalho. Kazuki, ouvindo isso, pensa que Kyo ia eliminar a garota, mas na verdade ele apenas ia cuidar dela para que eles pudessem focar na missão. Logo após isso, Rei e Kazuki saem para fazer a suposta missão, e Kyo vê Miri desenhando. Então ele pergunta se Miri gostava do Rei e Kazuki, e ela responde que sim, e Kyo pergunta se ela queria voltar para sua família. Ela, por sua vez, responde que não, e que estava bem morando com o Rei e Kazuki. Miri aproveita para perguntar a Kyo sobre o trabalho dos dois, e ele diz que Kazuki era comediante e Rei era barão de petróleo. Enquanto isso, podemos ver Kazuki nervoso, pensando que Miri poderia acabar falando demais pro Kyo. O fim do dia chega, e Kazuki e Rei conseguem finalizar a missão com sucesso. Com isso, eles voltam para o bar, e a primeira coisa que o Kazuki pergunta é sobre onde estava a Miri. Kyo diz que ela tinha acabado de dormir, e Rei vai até lá para pegá-la. Enquanto Miri dormia, ela acaba chamando o Rei de papai, e Kazuki tenta disfarçar novamente com aquele papo furado de babá. Então Kyo o interrompe e diz que já está sabendo de tudo, e logo depois a cena corta para um tempo depois, onde Miri estava fazendo uma apresentação na creche sobre o trabalho de seus pais, que de acordo com Kyo, eles eram comediante e barão de petróleo. Depois disso, corta a cena para Kazuki e Rei no bar do Kyo. Eles estavam lá para receber o pagamento, e Kyo conta que já sabia de tudo desde o começo, e ele diz que o trabalho deles é algo obscuro, e que isso poderia colocar a vida daqueles ao seu redor em perigo. Então ele pergunta para os dois se eles estavam dispostos a assumir essa responsabilidade. Kazuki e Rei fazem uma expressão séria nos mostrando que sim, eles estavam dispostos a assumir essa tal responsabilidade. No dia seguinte, Kazuki está organizando algumas coisas quando ele vê uma propaganda na TV que falava sobre os pais estarem criando errado seus filhos. Com isso, ele começa a ter altas ideias sobre a Miri adolescente se tornando uma delinquente. A tarde cai e Kazuki vai até a creche procurar Miri, e lá ele vê um papel na parede que avisava os pais sobre uma excursão que as crianças teriam no dia seguinte. Então a cuidadora da creche vai até Kazuki para contar que a Miri tinha se envolvido em uma briga com uma de suas coleguinhas. Daí a cuidadora pede pro Kazuki perguntar a Miri o que tinha acontecido, e ele faz uma pose de papai confiante. A noite chega e Kazuki pergunta
pergunta se ela tinha brigado na creche, porém ela responde que não. Então Kazuki pergunta novamente se ela tinha batido em algum coleguinha na escola. Rei, sendo o pai responsável que é, pergunta se Miri tinha vencido a briga, e obviamente Kazuki o repreende. Então Miri fala que um tal de Taiga-kun tinha sido malvado com ela. Então Kazuki tenta dar uma de pai responsável e fala que não se pode bater nas pessoas, e que se ela tivesse feito algo errado, era seu dever como pai conversar com ela. A Miri, vendo que estava sendo repreendida, fica bravinha e sai correndo, e logo depois ela fala que odiava o papai Kazuki. Ele, ouvindo isso, obviamente não fica nada bem, e no dia seguinte ele prepara uma marmita pra Miri, com a intenção de agradá-la, mas Miri parece ainda estar brava com ele, e fala novamente que odiava o papai Kazuki. Com isso, ele se oferece para levá-la até a creche, daí ela responde que preferia ir com o rei, e Kazuki novamente não parece ficar nada bem. Então Kazuki nota que ela tinha esquecido a marmita na mesa, com isso ele sai correndo para entregá-la a Miri, mas no caminho ele se depara com o rei, que fala que o ônibus da excursão já tinha partido, mas mesmo assim Kazuki pega o rei pelo braço e eles vão até o local da excursão, que era na verdade um zoológico, e lá podemos ver um cara suspeito que entra logo atrás deles no local. Depois disso, a cena muda para Miri e duas de suas colegas sendo incomodadas por uma outra criança. E sim, essa criança é aquele suposto Taiga-kun. As meninas simplesmente o ignoram, então ele sai correndo e se separa do grupo. Com isso, Miri e as outras crianças também saem correndo atrás dele. Um tempo se passa e eles notam que estão perdidos. Então Miri fala que está tudo bem e que ela já se perdeu uma vez, mas no fim deu tudo certo. Então Miri pega o Taiga pelo braço e todos saem correndo à procura de ajuda. Enquanto isso, Kazuki, que estava os vigiando do alto de uma árvore, os vê de mãos dadas. E novamente ele começa a ter altas ideias da Miri mais velha junto de um namorado. As pessoas que passavam pelo local e viam ele gritando pensavam que ele era apenas um maluco em cima de uma árvore. Um tempo se passa e as crianças param para dar uma descansada. Nessa hora, podemos ver aquele mesmo cara suspeito tentando roubar alguns lanches de uma barraquinha. Então Miri vai até o cara para pedir que ele pagasse pelos lanches. Porém, o cara fica irritado e tenta botar as mãos em Miri, mas nessa hora, uma pedra atinge a mão do cara e ele nota que o dono da barraquinha tinha voltado. Então ele apenas deixa os lanches e vai embora. Nesse momento, podemos ver que foi Rei quem deu uma pedrada na mão do meliante, e Kazuki nota que ele parece suspeito. E depois de vários rolês aleatórios das crianças, elas param para almoçar, e Miri nota que não tem nada na sua mochila. Então Kazuki tenta ir até lá para dar a Miri a marmita que ela tinha esquecido, mas Rei o segura e fala que eles não podem ser vistos. Nessa hora, Taiga dá pra Miri um bolinho de arroz, e podemos ver que ele e Miri se tornaram amigos. Não só eles, como todas as quatro crianças viraram amigos, ao mesmo tempo que Kazuki e Rei ficam o tempo todo de olho neles. Enquanto isso, aquele mesmo cara suspeito aparece e tenta roubar a comida das crianças, mas Miri se nega a dar a comida pra ele, então ele a segura pelo braço e Taiga pula na frente pra tentar ajudar, mas o cara segura Taiga e aponta uma arma pras crianças. Nessa hora, Rei e Kazuki aparecem disfarçados e dão uma bela aula de dança pra humilhante. Depois disso, eles se despedem e as crianças conseguem encontrar a cuidadora da creche. Logo depois, a cena muda pra Miri chegando em casa e pelo visto, ela não parece mais estar brava com Kazuki, então ela conta das altas aventuras que tiveram hoje, e no fim do dia rola uma cena muito fofa entre os dois. No dia seguinte, podemos ver Kyo trabalhando no bar, quando do nada uma mulher misteriosa entra, o deixando surpreso, ao mesmo tempo que a chama de Karin. A mulher pergunta onde estava o Kazuki, e logo depois a cena muda pra Kazuki, indo pegar a Miri na creche, em um dia de chuva. Miri sem querer deixa cair o guarda-chuva e ele vai parar no meio da rua. Ela tenta pegá-lo, mas Kazuki a segura, e nessa hora passa um caminhão por cima do guarda-chuva. Com isso, Kazuki tem algumas lembranças estranhas, em uma situação semelhante à do guarda-chuva. As lembranças terminam e ele faz uma cara de espanto, e a Miri fica triste, pois aquele era seu guarda-chuva favorito. Eles chegam em casa e, como sempre, o todo responsável Papai Rei estava jogando videogame. Depois disso, eles vão jantar e Kazuki não fica nada feliz, pois Miri e Rei tinham deixado uma bagunça na mesa. Miri vai tomar banho e enquanto Kazuki procurava alguma coisa, ele acaba achando uma foto dele e uma mulher misteriosa. Kazuki sai para fazer algumas compras e no caminho de volta ele vê aquela mulher do bar chamada Karin. Ele tenta se esconder, mas é achado por Carol e Dorothy, que estavam com falta dele, mas a gente sabe que ela só queria um money do Kazuki, então ele sai correndo e vai embora. Chegando em casa, Kazuki vai fazer algumas tarefas domésticas, como lavar a roupa e fazer a janta, mas Miri não estava nada suportável nesse dia e Kazuki perde a paciência, mas ele não fala nada pra garotinha, pois não tem como negar que ela é muito fofa. Com a janta pronta, todos eles se sentam na mesa pra comer, mas Rei e Miri ficam reclamando sobre não gostarem de tomates e fungos. Então Kazuki, que já não estava com a paciência muito boa, grita e fala que ele não era empregado dos dois. Logo após Kazuki surtar, ele vai para o seu quarto e no dia seguinte, Miri acorda Rei dizendo que estava com fome. Com isso, Rei pergunta onde estava Kazuki e ela diz que ele tinha
tinha sumido. Logo depois, Rei se levanta e vai até a cozinha e nota que tem uma carta com um recado na mesa. O recado era de Kazuki, onde ele dizia que ficaria fora por um tempo. Com isso, Rei faz uma cara de espanto, pois agora seria ele quem teria que tomar conta da casa. Então eles vão até a geladeira e pegam um pouco de cereal para comer. Enquanto comiam, Miri lembra ao Rei que ela tem que ir à creche. Então o Rei prepara as coisas da Miri para ela poder ir à creche. E logo depois eles saem para ir até lá. Então o Rei nota que estava chovendo e pergunta a Miri onde estava seu guarda-chuva, mas ela responde que tinha quebrado. Daí eles vão mesmo assim debaixo da chuva. E se você, assim como eu, estiver curioso para saber o paradeiro do Kazuki, deixa o like e se inscreve para não perder a próxima parte. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais.